Oi galera! Preparem-se para uma revelação que está dando o que falar. Aos 41 anos, Van Tatu decidiu abrir o coração e contar uma verdade impactante e emocionante que pegou todo mundo de surpresa. O que será que o astro turco revelou? Não perca esse vídeo cheio de emoção. Aproveite e se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e fique por dentro de todas as novidades. Van Tatu nasceu em 27 de outubro de 1983 na cidade de Adana, no sul da Turquia. Filho de uma família de origem bósnia, cresceu em um lar modesto, mas cheio de carinho e valores sólidos. Seus pais Erdem e Nurten sempre reforçaram a importância da disciplina e da união familiar. Van era o caçula de 5 irmãos e a casa estava sempre cheia de movimento e risadas. Apesar da simplicidade, a família era unida e as refeições juntos eram momentos sagrados onde histórias e sonhos eram compartilhados. Desde pequeno, Van se destacava pela energia. Ele adorava esportes e o basquete logo virou sua paixão. Alto, ágil e determinado, ele passava horas treinando nas quadras do bairro. Seus amigos o viam como um líder natural, sempre motivando os outros a darem o melhor. O sonho de se tornar jogador profissional de basquete parecia cada vez mais real. Ele ingressou em equipes juvenis importantes na Turquia como o Ülkerspor e começou a chamar a atenção de técnicos. A quadra era seu palco e ele brilhava com cada arremesso. Mas nem tudo era perfeito. A vida em Adana, uma cidade industrial, nem sempre oferecia as melhores oportunidades. A família de Van enfrentava dificuldades financeiras e ele sabia que precisava trabalhar duro para alcançar seus objetivos. Ainda assim, ele nunca perdeu o sorriso. Seus professores na escola lembravam dele como um aluno dedicado que equilibrava os estudos com os treinos intensos. Ele sonhava grande, mas mantinha os pés no chão, sempre respeitando os valores que aprendeu em casa. O basquete abriu portas, mas também trouxe desafios. Van enfrentava a pressão de se destacar em um esporte competitivo onde apenas os melhores conseguiam seguir em frente. Ele treinava até tarde, muitas vezes sacrificando momentos com amigos para aperfeiçoar suas jogadas. Sua determinação era inspiradora, mas ninguém imaginava que um obstáculo inesperado mudaria completamente o rumo de sua vida. Enquanto ele corria atrás do sonho de ser um atleta profissional, algo estava prestes a acontecer. Um evento que o forçaria a repensar tudo o que planejava. O que parecia ser o fim de um caminho seria, na verdade, o começo de uma jornada completamente diferente. Uma jornada que o levaria de quadras empoeiradas de Adana para as luzes brilhantes de um mundo que ele nunca imaginou. Aos 18 anos, Van Tatu vivia para o basquete. As quadras de Adana eram seu refúgio, onde ele sonhava em brilhar como jogador profissional. Mas em um treino, como tantos outros, tudo mudou. Uma lesão grave no joelho o tirou do jogo. O diagnóstico foi duro, ele precisaria de meses de recuperação e a carreira no esporte que parecia tão promissora ficou incerta. Van sentiu o peso da decepção. O sonho que ele construiu com tanto esforço parecia desmoronar. Determinado a não se deixar abater, ele começou a buscar novos caminhos. A recuperação era lenta e os dias sem treinos o fizeram refletir sobre o futuro. Foi quando um amigo sugeriu que ele tentasse algo completamente diferente: o mundo da moda. Com sua altura, charme natural e traços marcantes, Van tinha tudo para se destacar. Ele hesitou no início. Modelar, isso parecia distante da vida de atleta que ele conhecia. Mas sem muitas opções, decidiu arriscar. Van começou a participar de concursos de beleza masculina na Turquia. Ele não sabia muito sobre poses ou passarelas, mas sua presença era magnética. Em 2002, ele surpreendeu a todos ao vencer o concurso Melhor Modelo da Turquia. O título abriu portas e logo veio o convite para representar o país no Best Model of the World. Para a surpresa de muitos, ele venceu também a competição internacional. Aos 19 anos, Van já era reconhecido como um dos rostos mais promissores do mundo da moda. O sucesso como modelo trouxe novas oportunidades, mas também desafios. Ele precisava se adaptar a um universo competitivo cheio de câmeras, luzes e expectativas. Apesar de sua aparência impecável, Van era humilde e aprendia rápido. Ele trabalhou com marcas importantes e viajou para cidades como Paris e Milão, onde descobriu um mundo bem maior que Adana. Mas por dentro ele ainda carregava a dor da lesão e a incerteza sobre o futuro. A fama na moda começou a chamar a atenção de outro setor, a televisão. Produtores de novelas turcas notaram o jovem modelo carismático e começaram a fazer convites. Van, que nunca tinha pensado em atuar, ficou intrigado. Será que ele poderia levar sua energia das quadras e das passarelas para as telas? A ideia parecia assustadora, mas também empolgante. Ele decidiu dar mais um salto, sem saber que isso o colocaria no caminho para se tornar uma estrela.
O que viria a seguir era algo que nem ele nem sua família poderiam prever. O mundo da atuação estava prestes a abrir suas portas e Van estava a um passo de descobrir um talento que mudaria sua vida para sempre. Aos 20 anos Van Tatu estava começando a se acostumar com as luzes dos desfiles e as câmeras da moda. Mas o convite para atuar em novelas turcas pegou-o de surpresa. Ele nunca tinha pisado em um set de filmagem, muito menos decorado falas. Ainda assim, a ideia de contar histórias e dar vida a personagens o intrigava. Com a mesma coragem que o levou das quadras para as passarelas, ele aceitou o desafio. Era 2005 e sua estreia na televisão estava prestes a mudar tudo. Seu primeiro papel foi em Gomush, uma novela romântica que misturava drama e paixão. Van interpretou Memen, um jovem carismático que conquistou o público logo nas primeiras cenas. Ele não tinha treinamento formal em atuação, mas sua presença na tela era natural. Os diretores notaram que ele transmitia emoção com facilidade, algo que nem todo novato conseguia. Fãs começaram a surgir e as ruas de Istambul já reconheciam o jovem de Adana com um sorriso marcante. O sucesso de Gomush não ficou só na Turquia. A novela foi exportada para o mundo árabe, onde explodiu em popularidade. Van, com seu charme e olhar intenso, virou um ídolo instantâneo. As pessoas começaram a chamá-lo de o galã turco e sua vida mudou rapidamente. Ele mal tinha tempo para processar a fama enquanto novos convites para atuar chegavam. Cada projeto parecia maior que o anterior e ele mergulhava de cabeça, aprendendo com cada experiência. Mas nem tudo eram flores. Atuar exigia mais do que carisma. Van enfrentava longas horas de filmagem, críticas de diretores exigentes e a pressão de se provar em um meio novo. Ele lia roteiros até tarde, tentando entender como dar vida a personagens complexos. Às vezes duvidava de si mesmo. Será que ele era mesmo bom nisso ou apenas um rosto bonito que caiu no gosto do público? Essas inseguranças o acompanhavam, mas ele as transformava em motivação para melhorar. Os fãs, por outro lado, não tinham dúvidas. Eles lotavam as redes sociais com elogios e as revistas já estampavam sua foto nas capas. A televisão turca estava em ascensão global e Van era uma peça-chave nesse movimento. Ele começou a perceber que sua vida nunca mais seria a mesma. Mas enquanto as câmeras o seguiam, algo maior estava se formando no horizonte. Um papel icônico que o levaria a um nível de fama que ele nunca imaginou estava esperando por ele. Aos 24 anos, Van Tatu já era um nome conhecido na Turquia, mas foi com a novela Gomush que ele se tornou uma estrela global. A produção, exibida entre 2005 e 2007, conquistou milhões de fãs, especialmente no mundo árabe, onde foi chamada de Noor. Sua química com a atriz Songül Oden era tão forte que o público vibrava com cada cena. Van, interpretando Meme, mostrou que podia carregar um papel principal com emoção e carisma. A novela virou febre e ele começou a ser chamado de Brad Pitt do Oriente Médio. O sucesso de Gomush abriu portas para projetos ainda maiores. Em 2008, Van aceitou o papel de Belu em Eski Minnu, uma novela baseada em um clássico da literatura turca. A história, cheia de paixão, traição e drama, foi um marco na televisão. Belu era um personagem complexo, cheio de conflitos internos, e Van entregou uma atuação que surpreendeu até os mais céticos. Ele trouxe profundidade ao papel, mostrando que era mais do que um galã. A novela explodiu em audiência e sua fama atravessou continentes, chegando à América Latina e à Ásia. Eski Minnu consolidou Van como um dos maiores atores da Turquia. Ele ganhou prêmios de melhor ator e se tornou um símbolo da ascensão das novelas turcas no mercado global. As ruas de Istambul eram tomadas por fãs querendo um autógrafo e sua imagem aparecia em outdoors e capas de revistas. Mas a fama trouxe um preço. Van sentia a pressão de estar sempre no centro das atenções. Ele queria ser reconhecido pelo talento, não apenas pela aparência, e isso o motivava a escolher papéis mais desafiadores. Enquanto sua carreira decolava, ele também lidava com a vida pessoal sob os holofotes. A mídia acompanhava cada passo seu, especulando sobre relacionamentos e amizades. Apesar disso, Van mantinha a cabeça no lugar, apoiado pela família e pelos amigos de Adana. Ele sabia que o sucesso era frágil e que precisava continuar se reinventando para não ficar preso ao rótulo de galã. Novos projetos continuavam chegando, cada um com mais visibilidade. Ele estrelou novelas como Ezel e Kuzey Güney, mostrando versatilidade ao interpretar personagens bem diferentes. Mas por trás das câmeras algo começava a pesar. A imprensa turca, nem sempre gentil, às vezes o reduzia a um rosto bonito, questionando sua profundidade como ator. Essas críticas, embora doídas, acendiam uma chama dentro dele. Ele estava determinado a provar que podia ir além. O que ninguém sabia era que os próximos anos trariam desafios ainda maiores.
A fama crescente e as expectativas do público testariam sua força enquanto ele buscava equilíbrio entre a vida pública e os sonhos pessoais que ainda carregava desde Adana. Aos 28 anos, Van Tatu estava no auge da fama. Novelas como Eski Meynu e Kuzey Güney o transformaram em um ícone global com fãs de Istambul a Dubai. Mas por trás dos holofotes ele enfrentava um lado mais sombrio do sucesso. A imprensa turca que antes o elogiava começou a questionar sua versatilidade. Para alguns críticos, Van era apenas um rosto bonito e incapaz de papéis mais profundos. Essas palavras machucavam especialmente porque ele trabalhava duro para provar seu talento. Nem todos os projetos de Van alcançavam o sucesso esperado. Algumas novelas como Keleben Royas, apesar de elogiadas pela crítica, não atraíram grandes audiências. A pressão para entregar sucessos constantes era enorme. Ele sentia o peso de cada escolha, sabendo que um passo em falso poderia reforçar o rótulo de apenas um galã. Nos bastidores ele passava horas estudando roteiros, trabalhando com coaches de atuação para aprimorar suas habilidades. Ainda assim, as críticas continuavam. A vida pessoal também não escapava dos olhares curiosos. A mídia especulava sobre cada amizade ou possível romance, criando histórias que nem sempre eram verdadeiras. Van, naturalmente reservado, achava difícil lidar com a invasão de privacidade. Ele tentava manter o foco na carreira, mas as manchetes sensacionalistas o incomodavam. Em entrevistas ele sorria e respondia com educação, mas por dentro questionava até onde a fama valia a pena. Esses momentos de dúvida o fizeram refletir sobre sua jornada. Ele lembrava de Adana, das quadras de basquete e da simplicidade da vida antes da fama. Aqueles dias pareciam distantes, mas o ensinavam a ser resiliente. Van decidiu que não deixaria as críticas definirem quem ele era. Ele começou a escolher papéis que desafiavam as expectativas, como personagens mais complexos e menos convencionais, mostrando que podia ir além do estereótipo de galã. Apesar das quedas, ele nunca perdeu o apoio dos fãs. Nas redes sociais, mensagens de carinho chegavam de todos os cantos do mundo. Isso o motivava a continuar. Ele também contava com a família que o mantinha com os pés no chão. Sua mãe Nurten sempre dizia: "Seja fiel a quem você é". Essas palavras ecoavam enquanto ele navegava pelos altos e baixos da carreira. Enquanto Van lutava para se reinventar, um novo capítulo de sua vida estava prestes a começar. Um relacionamento marcante traria novas emoções e desafios, testando sua capacidade de equilibrar o coração e a carreira sob os olhos atentos do público. Aos 30 anos, Van Tatu estava no centro das atenções tanto por sua carreira quanto por sua vida pessoal. Enquanto enfrentava críticas e buscava papéis mais desafiadores, um novo capítulo começou a chamar a atenção da mídia turca: seu relacionamento com a talentosa atriz Oyku Karayel. A jovem, conhecida por seu trabalho em novelas e teatro, tinha uma energia vibrante que parecia complementar o jeito reservado de Van. Os dois se conheceram em um evento da indústria e logo a química entre eles virou assunto em Istambul. O casal rapidamente se tornou o favorito das revistas de celebridades. Cada aparição pública, fosse em estreias de filmes ou jantares discretos, era registrada por fotógrafos. Os fãs adoravam a ideia de dois astros talentosos juntos e as redes sociais ferviam com fotos e especulações. Van e Oyku compartilhavam interesses como o amor pela arte e a dedicação à atuação, o que os aproximava. Nos bastidores eles trocavam ideias sobre personagens e roteiros, criando uma conexão que ia além do romance. Mas a vida sob os holofotes não era fácil. A pressão da fama pesava sobre o relacionamento. A mídia criava rumores constantes, desde supostas crises até especulações sobre casamento. Van, que sempre protegeu sua privacidade, achava difícil lidar com a exposição. Oyku, por sua vez, tinha uma personalidade mais espontânea, mas também sentia o impacto das manchetes. As diferenças entre os dois começaram a surgir especialmente com as agendas lotadas de filmagens e compromissos profissionais. Apesar do carinho mútuo, o relacionamento enfrentou desafios. A rotina intensa de ambos, combinada com a pressão da mídia, criava tensões. Eles tentaram manter a relação longe dos olhares curiosos, mas era quase impossível. Em 2013, após cerca de 2 anos juntos, Van e Oyku decidiram seguir caminhos separados. A separação foi amigável e ambos fizeram questão de demonstrar respeito um pelo outro. Em entrevistas eles evitavam detalhes, focando em suas carreiras e elogiando a trajetória um do outro. A imprensa, claro, não deixou o assunto passar despercebido. Manchetes especulavam sobre os motivos do término, mas Van e Oyku mantiveram a discrição. Para Van, essa fase foi um momento de aprendizado. Ele percebeu que precisava de equilíbrio entre a vida pública e a pessoal, algo que o prepararia para relações futuras.
Enquanto se despedia desse capítulo, ele mergulhava ainda mais no trabalho determinado a provar seu valor como ator. Mas a mídia não dava trégua. Novas especulações sobre sua vida amorosa começaram a surgir e Van sabia que precisava encontrar uma forma de proteger seu coração e sua carreira. Algo maior estava por vir, algo que testaria ainda mais sua habilidade de lidar com a fama e suas escolhas. Aos 31 anos Van Tatu já era um ícone, mas a fama trouxe um lado que ele nunca desejou: a constante vigilância da mídia. Apesar de seu jeito reservado, os tabloides turcos não lhe davam paz. Cada passo seu era notícia e as manchetes muitas vezes exageravam ou inventavam histórias. Rumores sobre sua vida amorosa, especialmente após o fim do relacionamento com Oyku Karayel, enchiam as capas de revistas. Alguns diziam que ele estava envolvido com colegas de elenco, outros especulavam sobre romances secretos. Van, porém, preferia o silêncio. A imprensa também criticava seu estilo de vida. Fotos dele em carros de luxo ou em eventos glamourosos geravam comentários sobre ele viver uma vida de ostentação. Essas acusações o incomodavam, pois ele vinha de uma família humilde de Adana e valorizava suas raízes. Ele nunca se envolveu em escândalos graves como brigas ou polêmicas públicas, mas isso não impedia os tabloides de criarem narrativas sensacionalistas. Para Van era frustrante ser julgado por algo que não refletia quem ele realmente era. Houve momentos em que ele tentou se defender. Em entrevistas explicava que seu sucesso era fruto de trabalho árduo, não apenas de sua aparência. Ele falava sobre a disciplina que trouxe do basquete e sobre o esforço para melhorar como ator, mas as palavras nem sempre eram suficientes. Algumas críticas o acusavam de aceitar papéis apenas por dinheiro, ignorando sua dedicação a projetos mais artísticos como filmes independentes. Essas palavras pesavam, mas ele aprendia a filtrar o que realmente importava. A exposição constante também afetava sua rotina. Ir a um restaurante ou passear em Istambul significava enfrentar câmeras e pedidos de fotos. Ele adorava o carinho dos fãs, mas às vezes precisava de espaço. Quando começou a ser mais seletivo com aparições públicas, escolhendo eventos que valorizassem sua carreira. Ele também evitava redes sociais pessoais, deixando que sua equipe gerenciasse sua imagem online. Isso o ajudava a manter um pouco de privacidade em um mundo que parecia querer saber tudo sobre ele. Apesar das polêmicas, Van mantinha o foco. Ele sabia que a mídia podia ser cruel, mas também passageira. O apoio da família e dos amigos mais próximos o mantinha firme. Sua mãe Nurten sempre o lembrava de não se deixar levar pelas manchetes. Com essa base, ele continuava a buscar papéis que desafiassem as expectativas e mostrassem seu crescimento como ator. Enquanto lidava com os holofotes, algo novo estava no horizonte. Uma mudança significativa em sua vida pessoal estava prestes a acontecer, trazendo um novo capítulo que o ajudaria a encontrar equilíbrio e felicidade longe das câmeras. Aos 33 anos, Van Tatu já era um mestre em lidar com a atenção da mídia, mas sua vida amorosa continuava sendo um dos principais alvos dos tabloides. Após o término com Oyku Karayel, ele foi ligado a várias figuras públicas, mas sempre manteve discrição. Van valorizava sua privacidade e evitava alimentar rumores. Ele sabia que para encontrar um amor verdadeiro precisava proteger seu coração da exposição constante. Essa busca por equilíbrio o levou a um encontro que mudaria sua vida. Em 2013, Van conheceu Bazak Dizer, uma estilista talentosa e reservada. Diferente das relações anteriores marcadas por holofotes, o relacionamento com Bazak era mais calmo. Eles compartilhavam valores simples como o amor pela família e a apreciação por momentos tranquilos. Bazak, com seu jeito discreto, entendia as pressões da fama e dava a Van o espaço que ele precisava. Os dois começaram a ser vistos juntos em eventos discretos e a química entre eles era evidente. Em 2016, Van e Bazak decidiram dar um passo adiante. Eles se casaram em uma cerimônia íntima em Paris, longe das câmeras da Turquia. O evento, realizado na embaixada turca, foi pequeno, com apenas familiares e amigos próximos. A imprensa, claro, cobriu cada detalhe, mas o casal manteve a simplicidade. Fotos do casamento com Van de terno elegante e Bazak em um vestido sofisticado encantaram os fãs. A união consolidou a imagem de Van como um homem de família, algo que ele sempre quis ser. A vida de casado trouxe uma nova paz a Van. Ele e Bazak construíram um lar em Istambul onde podiam escapar do caos da fama. Em 2022, a chegada do primeiro filho, Kurt F, marcou uma nova fase. O Van, que já era dedicado ao trabalho, descobriu uma nova paixão: ser pai. Ele falava com orgulho sobre trocar fraldas e passar noites acordado cuidando do filho. Bazak, com sua carreira na moda, também se equilibrava entre o trabalho e a maternidade, formando uma parceria sólida com Van. Apesar da felicidade, a mídia não dava trégua.
Fotos de Van com Kurtief em passeios simples como idas ao parque viravam manchetes. Ele tentava proteger a privacidade do filho, mas os paparazzi eram implacáveis. Ainda assim, Van permanecia focado em sua família, encontrando neles a força para enfrentar os desafios da fama. Essa nova etapa trouxe estabilidade, mas também novas reflexões. Enquanto celebrava a vida familiar, Van começava a perceber que sua saúde, algo que ele negligenciara por anos, precisava de atenção. Um problema antigo estava prestes a ressurgir, trazendo desafios que testariam sua resiliência mais uma vez. Aos 35 anos, Van Tatu parecia ter tudo: uma carreira consolidada, uma família amorosa e milhões de fãs ao redor do mundo. Mas por trás do sorriso carismático ele enfrentava um inimigo silencioso: problemas de saúde que remontavam à sua juventude. A lesão no joelho, que anos antes acabou com sua carreira no basquete, nunca desapareceu completamente. As dores voltavam em momentos inesperados, um lembrete constante dos limites de seu corpo. As longas horas nos sets de filmagem com cenas que exigiam esforço físico pioravam a situação. Van, que mantinha a disciplina de atleta, tentava ignorar as dores com treinos leves e fisioterapia. Mas por volta de 2018 os médicos foram claros: ele precisava de uma cirurgia no joelho para evitar danos permanentes. A notícia o abalou. Ele temia que o procedimento pudesse afetar sua carreira, especialmente em papéis que exigiam ação ou movimento. A cirurgia foi marcada e Van enfrentou o processo com determinação. O pós-operatório, porém, foi desafiador. Ele passou semanas em recuperação, afastado das câmeras, lidando com a frustração de estar limitado. Bazak, sua esposa, foi seu maior apoio, ajudando-o a manter o ânimo. Kurtief, seu filho pequeno, também trazia alegria nos dias mais difíceis, com risadas que enchiam a casa. Van se apegava a esses momentos para não desanimar. Além do joelho, ele enfrentava o desgaste de uma vida intensa. A pressão de manter a forma física para papéis de galã, combinada com a rotina de treinos rigorosos, cobrava seu preço. Ele começou a consultar especialistas em nutrição e saúde para ajustar sua rotina. Mesmo assim, Van não abria mão de sua disciplina. Ele adaptou seus exercícios, focando em atividades de baixo impacto como natação, para proteger o corpo sem perder a energia que o definia. A mídia, como sempre, acompanhava tudo. Quando Van apareceu em público usando muletas após a cirurgia, manchetes exageradas sugeriam que sua carreira estava em risco. Ele ria dessas histórias, mas no fundo sentia a pressão de voltar ao trabalho mais forte do que nunca. Sua determinação o levou a se recuperar mais rápido do que os médicos esperavam, e ele logo voltou aos sets pronto para novos desafios. Esse período, embora difícil, trouxe uma nova perspectiva. Van começou a valorizar ainda mais o tempo com a família e a refletir sobre suas prioridades. Ele sabia que a saúde era um bem precioso e as cicatrizes no joelho eram lembretes de sua resiliência. Mas enquanto se recuperava, algo mais profundo começava a surgir. Ele sentia a necessidade de se afastar um pouco do caos da fama, um desejo que o levaria a decisões inesperadas no próximo capítulo de sua vida. Aos 38 anos, Van Tatu já havia enfrentado lesões críticas e a pressão constante da fama. Com a saúde estabilizada após a cirurgia no joelho, ele começou a sentir um peso diferente: o cansaço de viver sob os holofotes. A mídia, os fãs e as demandas da carreira o seguiam aonde quer que fosse. Ele amava atuar, mas precisava de um respiro. Foi então que tomou uma decisão ousada: se afastar, mesmo que temporariamente, do frenesi de Istambul. Van Bazak e o pequeno Kurtief passaram a dividir o tempo entre a cidade e uma casa mais afastada, onde podiam desfrutar de tranquilidade. Ele encontrava paz em momentos simples, como brincar com o filho ou cozinhar com a esposa. Esses instantes o conectavam às suas raízes humildes de Adana, onde a vida era mais leve. Longe das câmeras, ele começou a refletir sobre o que realmente queria para o futuro. Será que a fama valia tanto sacrifício? Esse isolamento não era sobre abandonar a carreira, mas sobre redescobrir seu propósito. Quan passava horas lendo roteiros com mais cuidado, escolhendo projetos que o desafiassem artisticamente. Ele queria papéis que contassem histórias profundas, que tocassem o público de forma genuína. Durante esse período, ele também se aproximou de causas sociais, como iniciativas para jovens atletas, inspirado por sua própria jornada no basquete. Ajudar outros o fazia sentir que seu sucesso tinha um propósito maior. A mídia, claro, notou sua ausência. Rumores surgiram: Van está em crise, ele vai abandonar a atuação. Ele ignorava as especulações, focando em si mesmo e na família. Bazak o incentivava a ouvir seu coração, lembrando de que ele não precisava provar nada a ninguém. Esses momentos de introspecção o fortaleceram. Ele percebeu que, para continuar, precisava se proteger do desgaste emocional da fama. Quando voltou aos sets, Van estava diferente.
Mais maduro, mais seletivo. Ele escolheu projetos como Yakamos S245, uma série de ficção científica que mostrou sua versatilidade. Os críticos que antes duvidavam dele começaram a reconhecer sua evolução. Ele já não era apenas o galã de novelas românticas, mas um ator capaz de emocionar em papéis complexos. Esse retorno foi um marco, mas também o início de algo maior. Enquanto se preparava para novos desafios, Van guardava um segredo. Algo que ele carregava há anos, algo que o fazia refletir sobre sua vida e seu legado. Ele sabia que em breve precisaria compartilhar uma verdade que mudaria a forma como o mundo via. Mas por enquanto ele mantinha o silêncio, esperando o momento certo. Aos 41 anos, Van Tatu consolidou-se como um dos maiores nomes da Turquia. De Adã nas telas globais, sua jornada foi marcada por superação. Ele transformou uma lesão que acabou com seu sonho de basquete em uma carreira de modelo e depois em um legado como ator. Novelas como Gümüş Eski Menu não só o tornaram uma estrela, mas também colocaram a Turquia no mapa da televisão mundial. Seu rosto se tornou sinônimo do sucesso das novelas turcas vistas por milhões em dezenas de países. Van enfrentou críticas que o reduziam a um galã, mas provou seu talento com papéis desafiadores. Em Yakamos S245 e outros projetos ele mostrou versatilidade, ganhando o respeito de diretores e colegas. Ele se tornou um exemplo de resiliência, superando lesões, cirurgias e a pressão da mídia. Sua disciplina herdada dos dias de atleta o guiava em cada escolha. Ele nunca parou de estudar, buscar novos desafios e se reinventar. Além da atuação, Van inspirava fora das telas. Ele apoiava causas sociais como programas para jovens atletas, lembrando sua própria juventude. Sua história de sair de uma família simples para conquistar o mundo tocava fãs de todas as idades. Nas redes sociais, mensagens de apoio chegavam de lugares tão distantes quanto o Brasil e o Egito. Ele era mais do que um rosto bonito, era um símbolo de esforço e determinação. Sua vida pessoal também refletia essa força. Casado com Başak Dizer e pai de Kurt F., ele encontrou equilíbrio entre a fama e a família. A casa deles era seu refúgio, onde ele podia ser apenas Van sem câmeras ou expectativas. Essa base o ajudava a enfrentar os desafios da carreira e a manter os pés no chão. Ele sabia que seu maior legado não estava nos prêmios, mas nos valores que passava ao filho. Ainda assim, algo pesava em seu coração. Durante seus momentos de isolamento, ele refletiu sobre uma verdade que guardava há anos. Era algo pessoal, algo que o conectava às suas raízes e aos desafios que enfrentou. Ele sentia que era hora de compartilhar isso com o mundo, não por fama, mas para inspirar outros. Essa revelação que ele planejava com cuidado prometia mostrar um lado de Van que poucos conheciam. Enquanto se preparava para esse momento, ele continuava trabalhando, escolhendo projetos que o desafiassem. Sua trajetória cheia de altos e baixos era uma prova de que o sucesso vem com esforço e coragem. É isso, galera. A revelação de Van Tatu aos 41 anos foi de arrepiar, não é? Essa verdade tão impactante e triste com certeza tocou o coração de todos nós. Queremos saber o que você achou dessa história. Deixe seu comentário abaixo, conte como se sentiu e se essa notícia te surpreendeu tanto quanto a nós. Aproveite e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos do canal. Até a próxima, pessoal!